Olá, amigos. Um excelente dia a todos. Novamente aqui nos encontramos, eu e o professor Tibério Leitão. Nós selecionamos algumas questões para o comentário de hoje, questões referentes ao proporcionamento de materiais na produção de concretos e argamassas. Na confecção dessa mistura, a gente precisa selecionar criteriosamente os ingredientes e ajustar a proporção com que esses ingredientes participam na mistura para resultar numa peça com boa durabilidade, com boas condições de uso. E a gente tem que levar em conta também, durante o manejo, durante a aplicação, na trabalhabilidade. Então, dois aspectos que a gente prestigia quando precisa confeccionar o concreto, a mistura concreto e a mistura argamassa. Primeiro, o manejo, a trabalhabilidade. Segundo, as condições duradouras no que se refere ao uso da peça resultante ou da estrutura resultante e, no caso particular do concreto, tipicamente também há resistência. Então, tenho que alcançar um FCK de projeto e tenho que ter boas condições para que, ao longo da vida útil, essa peça moldada por aquele concreto tenha preservadas as suas condições em termos de durabilidade. Não, dois aspectos. Durabilidade, quando a gente fala durabilidade, acopla resistência, né, o desempenho, né, na estrutura. Vamos falar em desempenho ao longo da vida útil. E trabalhabilidade durante o manejo, a moldagem, todo o processo de feitura da peça. Então, professor Tibério, para a sua saudação inicial, essa nossa aula para preparação concurso. Olá, meus amigos. Trouxemos hoje aqui 5 questões desse tema, desse assunto aí, materiais de construção civil, especificamente a parte que trata de traço, né, de argamassa e concreto. Temos aqui uma questão da FGV, o curso da Compesa 2018. Em uma determinada obra, adotou-se o traço em massa de 1 para 1,9 para 3,1 para 0,6, né, pessoal? Lembrando aqui que está falando traço de proporções de materiais, né? Então, 1 de cimento para 1,9 de agregado miúdo, areia, para 3,1 de agregado graúdo, brita, e 0,6 referente à água, né? Utilizada no consumo, utilizada na confecção, né? Nesse caso, de concreto. Consumo de cimento de 320 kg por metro cúbico de concreto na produção de 2 metros cúbicos de concreto. Contudo, constatou-se que a areia a ser utilizada na produção do concreto está com um teor de umidade de 5%. Assinale a opção que indica a quantidade de água a ser consumida na produção do concreto em questão. E aí ele traz algumas opções, né? 384 litros, 320 litros, 192 litros, 160 e 120 litros. Então, questão clássica de cálculo, né, de quantitativo relativo a traço de concreto. A gente tem só que prestar bastante atenção a essa informação da umidade da areia, tá, pessoal? Vamos aqui para da questão, tá, pessoal? A gente tem essa figurinha aqui que mostra só as proporções de maneira ilustrativa, né? A gente tem a betoneira, na qual a gente vai misturar, né, os componentes que vão ser utilizados na confecção do concreto. A gente tem, como eu disse, cimento, a areia, o agregado graúdo e a água. E aí eles vão ser misturados, né, até formar uma mistura homogênea na betoneira. Vamos aqui passando o slide aqui para o professor Anísio. Então, aqui nessa tela de anotação, a gente vai trabalhar as operações matemáticas até que a gente alcance o proporcionamento. O traço, né?
O que é que significa traço? Traço é a proporção dos materiais. O traço me diz como é que eu associo os materiais, em que proporção, de maneira a obter aquela mistura trabalhável e de bom desempenho durante a vida útil. Uma observação interessante, a gente já deve fazer logo no início, é que o traço costuma vir na proporção a partir do 1. Então, eu tenho 1 para X, para Y, para Z. Vamos colocar assim de maneira genérica. 1 para X, para Y, para Z. O que é que significa Professor, esse 1? professor Dias, se eu puder só você escrever um pouquinho para a esquerda aqui, o Z sai um pouquinho cortado aqui. Ah, tá. Isso, perfeito. Agora sim? Sim, agora sim. Agora sim. Muito bem. Só ajustei aqui. Então, eu tenho, no caso do concreto, tipicamente essa formatação do traço. 1 se refere ao cimento, o X se refere ao agregado miúdo, no caso, a areia, né? Areia. O Y ao agregado graúdo, que pode ser a brita ou o seixo rolado, né? Mais usualmente a brita, agregado graúdo. E o Z é o fator água-cimento. Fator água-cimento. Quando a gente fala em traço, há 2 tipos de traço. Guardem isso com bastante atenção. Há 2 tipos de traços. Há o traço em volume e há o traço em massa. Essa é uma distinção importante e deve vir explicitamente no enunciado da questão. Eu tenho o traço em massa, posso ter o traço em volume. Se eu tenho o traço em volume, eu vou medir em recipientes que tenha uma volumetria conhecida. É muito usual em obras mais rudimentares, né? Eu digo assim, obra de menor responsabilidade, vamos dizer responsabilidade aqui entre aspas. Todas as obras merecem total atenção, mas naquelas obras de menor risco, a gente usa padiola, né? Mas mais tarde a gente vai ter a oportunidade de destacar como é que a gente, de fato, deve medir os materiais, em função do controle, né? Do controle estatístico, os materiais devem ser medidos em massa. Né? Mas, claro que você pode expressar o traço em volume ou em massa. Como é que eu expresso em volume? Eu digo que para cada unidade volumétrica de cimento, eu terei X unidades volumétricas de areia, terei Y unidade volumétrica de brita. E aí, quando eu falo, atenção, quando eu falo em traço expresso em volume, eu não explicito o fator água-cimento. Por que não? Porque o fator água-cimento é sempre relação entre massa. Se o traço está expresso em volume, eu escrevo só os 3 primeiros elementos. Eu vou escrever a volumetria do cimento em proporção à volumetria da areia, em proporção à volumetria da brita. O fator água-cimento ele comparece apenas no traço em massa. Ah, mas se eu conheço o traço em massa, eu posso converter, eu posso encontrar o traço em volume? Sim, para isso a gente usa a massa específica aparente. Massa específica aparente. Mais um
uma informação aqui preliminar. Falamos em fator água-cimento. Fator água-cimento significa a relação entre a massa de água e a massa do cimento. O traço que ele estabelece aí, professor, na questão, traço 1 para 1,9, para 3,1, para 0,6. Esse traço está em massa ou em volume? A questão tem que trazer isso. A questão, obrigatoriamente, tem que esclarecer qual é o tipo de traço. Nesse caso, nós temos um traço em massa, não é isso, professor Tibério? Só me confirme. Isso, ele especifica que o traço é em massa. Em massa. Eu vou limpar aqui, depois dessa breve explicação, eu vou limpar aqui a tela. A gente já tem mais espaço. Então, vamos lá. O traço de concreto, 1 para 1,9. Como é que a gente obtém esse traço? Experimentalmente. A proporção dos materiais não pode ser empírica, ainda mais quando se trata de concreto. A norma estabelece que a gente faça traços em laboratório, traços experimentais. O empirismo, não. Isso aqui a gente tem que considerar sempre à luz da análise dos materiais. Em laboratório, você conhece os materiais e ajusta a proporção. O que ele diz aqui? O que é que traz essa relação? Para 1 quilograma, tomando aqui, por exemplo, 1 quilograma, unidade de massa, para cada 1 quilograma de cimento, eu vou precisar de 1,9 quilograma de areia, vou precisar de 3,1 quilogramas de brita e de 0,6 quilograma de água. Ele fala no texto, varia de situação para situação. O traço depende dos materiais, depende da granulometria, depende do diâmetro, depende de uma série de características de cada um desses ingredientes. Mas ele diz aí, no caso da questão, que o consumo de cimento é de 320 quilogramas por metro cúbico. Significa, para cada metro cúbico da mistura produzida, para cada metro cúbico de concreto, eu estarei empregando 320 quilogramas. Ele precisa de 2 metros cúbicos. Esta é a quantidade requerida para a moldagem lá da peça, 2 metros cúbicos. Acontece que esse traço se refere a materiais secos, E a areia, ela está úmida, ela tem uma umidade aqui, no caso, de 5%. Aí eu destaco um aspecto interessante para a gente não confundir lá com a mecânica dos solos, né? Quando a gente define a umidade. Dizer que o agregado miúdo tem 5% de teor de umidade, o teor de umidade 5%, significa que da massa da areia, da massa total da areia, 5% é massa de água e 95% é massa de sólidos. Então, só para a gente observar bem, porque nas questões que envolvem a umidade lá na mecânica do solo, esse conceito ele se altera. Né? Então, quando você estiver diante de uma questão envolvendo o traço, entenda. 5% de umidade. Se eu tomar aquela massa da areia e repartir em 20 parcelas, eu terei 19 parcelas
de sólido, estou falando em termos de massa, 19 parcelas da massa atinente aos sólidos, grãos, e uma parcela de água. Dividindo em 20 partes, eu tenho 5%, né, em cada parte. 95 sólidos, 5% é líquido. E há um fenômeno interessante que é o inchamento. Essa questão, ele menciona inchamento, professor? Não, nessa questão em Nessa particular, questão, ele não menciona inchamento, mas o inchamento acontece tipicamente com areia. Por quê? Qual é a ideia preliminar e equivocada? A ideia preliminar e equivocada é que a água vai ocupar o espaço vazio sem afastar os grãos. Na realidade, não é isso que acontece. A, a água, quando ela umedece o agregado miúdo, provoca inchamento. Esse é o fenômeno chamado de inchamento. Essa questão nós não temos explicitamente o inchamento, não vamos levá-lo em consideração, porque não é necessário. Mas, se fosse necessário, teria de informar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 5% de umidade na areia, 5% de umidade, e já posso contabilizar os materiais necessários. Né? Vamos fazer aqui uma listagem do que eu vou precisar. Vou precisar de cimento. Eu tenho que dispor de 320 quilogramas para cada metro cúbico. Como são 2 metros cúbicos, eu vou colocar aqui 2 vezes 320 igual a 640. Esta é a massa requerida de cimento. Quanto é que eu vou precisar de areia, que é o nosso agregado miúdo? É o segundo ingrediente aqui. Vou precisar de 640, que é o que eu preciso de cimento, vezes 1,9. Então, eu já escrevo assim, 640, porque eu tomo por base o cimento, já que o cimento aqui está no primeiro, na primeira posição. Para cada 1 quilograma de cimento, eu preciso de 1,9 quilograma de areia. Se eu vou usar 640 quilogramas de cimento, eu vou precisar de 640 vezes 1,9 de areia. Quanto é que dá isso aqui? Deve dar 1.200 e quanto? Fazendo as contas aí, professor? 1216. 1.216. Anoto aqui, 1.216. Vamos colocar aqui a brita. A brita é o nosso agregado graúdo, né? Que aparece aqui. Professor Nisso, se você puder subir só um pouquinho, que está cortando um pouquinho. Cortando a brita ali no final. Isso. Agora? Perfeito, agora. Então, a brita. Para cada 1 quilograma de cimento, para cada 1 quilograma de cimento, eu preciso de 3,1 quilogramas de brita. Então, se eu vou usar 640 quilogramas de cimento, eu vou usar, aqui deve ser 1.640 vezes 3.900 e quanto, professor? 84, não é isso? Isso, 1984. 1984. Muito bem. Mas vamos ao que interessa efetivamente. A pergunta é: quanto de água eu preciso nesta fabricação da mistura concreta? A quantidade de água que eu preciso é simplesmente para cada quilograma de cimento, 0,6 quilograma de água. Este 0,6 significa o fator água-cimento. Fator água-cimento, 0,6, significa que se eu tenho 640
kg de cimento, eu vou precisar no todo, né? Só que a gente tem que observar uma parte dessa água já se encontra na areia. Quando eu associo a areia à mistura, quando eu coloco a areia para compor a mistura, ali eu já tenho uma certa parcela de água. Eu tenho que descontar para que esta relação entre a água e o cimento não fique distorcida, deturpada. Vamos calcular aqui a quantidade total de água. É que dá aqui, professor? 640 vezes 0,6 de água. 284 kg. 384. Essa é a quantidade real que eu vou precisar. Lembrando que a relação água-cimento é relação em massa. Isso é fundamental. Anota. Relação em massa. Fator água-cimento. Massa de água dividido pela massa do cimento. Não confundir, porque isso é realmente importante. E aí você tem que considerar a massa requerida de areia de 1.216. Opa, mas se eu pegar 1.216, eu não vou ter 1.216 de areia. Se eu for lá no depósito de areia e recolher dali 1.216 quilogramas de areia, na verdade, eu não vou ter 1.216 quilogramas de areia. Mas por que não? Porque parte do que está ali é água. Como é que a gente calcula isso? Então, vamos lá. Dentro da areia, eu tenho uma certa umidade, essa umidade é de 5%. Então, professor, eu vou pegar aqui 1.216 e dividir por 0,95. Isso vai significar quanto eu tenho de tirar ali do depósito de areia para ter 1.216 quilogramas de areia seca. Se eu for ao depósito, a areia está úmida, trago de lá 1.216 quilogramas, na realidade eu estou trazendo parte de água. E a proporção trazida aqui no traço, o traço informa uma proporção de materiais secos. Então, se eu divido 1.216 por 0,95, o que é 0,95? 0,95 é 1 menos os 5%. 1 menos 5%, aqui é o 0,95. É a mesma coisa que você considerar que toda a quantidade de areia, onde eu tenho sólidos e água, se eu particionar em 20 pedaços, eu vou ter 19 pedaços de sólidos e uma parcela de água. Vou ter que dar aqui 1.216 por 0,95. 1.280. 1.280. O que significa isso aqui? 1.280 é quanto eu tenho que colocar de areia úmida na produção dos 2 metros cúbicos de concreto. Então, para 2 metros cúbicos de concreto, eu vou precisar de 640 quilogramas de cimento, de 1.280 quilogramas de areia úmida. Ah, mas não era 1.216? Sim, de areia seca. Só que a areia que eu disponho aqui no canteiro de obra é uma areia úmida. Então, eu coloco de areia úmida 1.280, coloco 1.984 quilogramas de brita, e aí vem a pergunta: quanto eu devo adicionar de água? Antes a gente fez esse cálculo e encontrou que de água eu preciso de 384 quilogramas. 384 quilogramas de água significa quantos litros de água? Lembrando que a massa específica da água é 1 quilograma por litro. 1 quilograma por litro. Cada quilograma ocupa volume de 1 litro. Então, eu posso dizer que preciso, no todo, 384 litros de água. E aí eu vou abater, eu vou deduzir quanto eu já tenho de água dentro da areia úmida. Em 1.216
quilogramas de areia úmida, quantos quilogramas eu tenho de água? É só dividir por 20. Por que 20? Porque 5% é a 20ª parte do todo, né? É 1 dividido por 20. 1/20 do todo. Não é verdade? 5% é a mesma coisa que 1 dividido por 20. Pego o inteiro, divido em 20 pedaços. Se eu divido 1.280, vou pegar aqui 1.280, reparto em 20 pedaços, isso corresponde a quanto? Vai fornecer o valor de 64. 64, atenção, 64 quilogramas, né? 64 quilogramas. Ah, mas eu estou trabalhando com volume, eu estou trabalhando com litros de água. 64 quilogramas de água ocupam um volume de 64 litros. 64 litros. E aí, eu já posso dizer que a adição de água vai ser de quanto falta para chegar a 384. Preciso 384. Já tenho na areia úmida 64. 384 menos 64 dá até para fazer de cabeça, não dá, Bruno? Então vamos aqui. 384 litros menos 64 litros. Isso aqui vai dar 320 litros. Tá certo? Isso mesmo. A gente poderia chegar nesse mesmo valor, 64 quilogramas, diminuindo o valor de 1.280 por 1.216, que 1.216 é o valor seco, 1.280 é o valor com teor de umidade. Então, se você diminuir um do outro, você vai obter, né, o mesmo valor de 64. Talvez isso aí seja uma forma mais rápida do que dividir. Se você achar que isso é mais fácil, né? Você tem 1.216 quilogramas de areia seca. O que não é areia seca, que está dentro da areia úmida, dentro da areia úmida, o que não é areia seca é água, né? Então, eu tenho aqui a diferença, 64 quilogramas. E se você observar, 1.216 é a mesma coisa que 19 vezes 64, não é não? 19 vezes 64. Por que eu estou falando 19? Porque se eu quebro em 20 parcelas, uma parcela é de água, as 19 outras de areia seca, né? Grãos sólidos. Pessoal, essa é uma questão clássica. O que é que a gente deve destacar no comentário? Os traços podem vir em massa ou em volume. Como é que eu faço para estabelecer uma conexão entre esses traços, volumétrico e em massa? Através da massa específica aparente, tá? Massa específica aparente. O que é que significa fator água-cimento? Fator água-cimento é sempre relação entre massa. Então, não é razoável a gente incorporar o fator água-cimento quando o traço é expresso em volume, porque isso gera mais confusão do que esclarecimento. Quando você menciona fator água-cimento, lembre-se, massa de água dividida pela massa do cimento. Agora, só uma dica que é muito útil para a gente manter assim, a memória bem ativa. A sequência com que os ingredientes comparecem no traço é evolutiva no tamanho do grão. Isso ajuda. Quando você está falando aqui no concreto, você diz o cimento, a areia e a brita. Quem tem menor diâmetro é o cimento. Quem tem diâmetro maior é a brita. Então, para facilitar assim, a memorização, é do mais fino para o mais grosso. Cimento, areia e brita.
caso aqui, 1 para 1,9 para 3,1. Tranquilo? Voltando aqui, pessoal, por slide. Ele pergunta, né? Assinala a opção que indica a quantidade de água a ser consumida. E essa consumida, pessoal, significa ser adicionada, né? Considerando já a umidade, como o professor Anísio falou, na produção do concreto em questão. Então a gente tem aqui a gabarito letra B, 320 litros. Vamos aqui para a próxima questão. Questão também da FGV, né? Referente à Defensoria Pública lá do Mato Grosso, 2015. Uma sapata com volume de 2 metros cúbicos será executada por concreto de traço de 1 para 2 para 3 em massa seca de cimento e agregados. Então, novamente, aqui o concreto está em massa, né? E consumo de cimento de 400 kg por metro cúbico. O agregado miúdo a ser utilizado na concretagem apresenta massa unitária seca de 1.250 kg por metro cúbico e é disponibilizado no canteiro com umidade de 3%. Ensaios com esse agregado indicaram, para essa umidade, um inchamento de 25%. O volume de areia úmida necessária para a concretagem da sapata é das alternativas 0,8 metros cúbicos, 1,0 metro cúbico, 1,6 metro cúbico, 1,8 metro cúbico e 2,4 metros cúbicos. Então, novamente, mais uma questão de traço, tá, pessoal? Mas atenção que aqui no final, né, você vai que ele pede o volume de areia úmida, né? Então, a gente vai precisar fazer aqui algumas observações, principalmente pela questão do inchamento, que nessa questão também foi dado, né? Tem uma questão de considerar um inchamento de 25%. Então, vamos aqui para os slides com o professor Anísio. Essa questão ela se conecta à questão anterior, não é isso, professor? Eu tenho aí traço e, mais uma vez, traço de concreto. Esse traço está expresso como relação de massa seca. Ele diz que a proporção é de 1 para 2 para 3 em massa seca. Vou colocar aqui explicitamente, massa seca. Ele diz que o consumo de cimento é de 400 quilogramas por metro cúbico de concreto. Para cada metro cúbico de concreto, eu vou precisar de 400 quilogramas. O que eu tenho mais? A areia, o agregado miúdo, areia, agregado miúdo, a brita, agregado graúdo. A areia, ela está úmida e, por estar úmida, ela passa por um inchamento, ela cresce de volume. Quando eu adiciono água, a areia ela incha. E isso tem que ser levado em conta para a apuração do volume necessário de areia, porque se eu pego um balde de areia, mas sei que aquela areia está úmida, quando eu tirar a água, desidratar a areia, o volume que eu vou ter não é simplesmente o volume do balde menos o volume da água que eu tirei, não. Por quê? Porque a areia úmida ela está inchada. Então, muito cuidado. A gente poderia pensar equivocadamente, não, mas quando a areia é umedecida, a água vai ocupar o espaço intersticial que eu tenho na areia seca. A areia seca ela tem um espaço entre os grãos sólidos e esse espaço passa a ser ocupado pela água, simplesmente assim. Não é isso que acontece. A areia sofre inchamento. Ele diz aqui que para cada metro cúbico eu preciso de 400 quilogramas de cimento e
a quantidade de concreto a ser produzida, quantidade é de 2 metros cúbicos, não é isso, professor? Só me confirme aí. Isso. É isso mesmo. Então, vamos lá. Quanto é que eu vou precisar de cimento? Vou anotar aqui, cimento. Como é que eu registro aqui na minha contabilidade? Quantitativo de cimento. 2 vezes 400 igual a 800 quilogramas. E a areia? Vou escrever aqui a areia seca, para ficar bem evidenciado. Areia seca. Quanto é que eu preciso de areia seca? Em massa, eu preciso do dobro da massa de cimento. Se eu preciso de 800 quilogramas de cimento para confeccionar os 2 metros cúbicos, eu vou precisar aqui de 1.600 quilogramas de areia. Como 1.600? O dobro de 800. Por que 2.800? Porque o dobro de 800. Por que 800? Porque são 2 metros cúbicos e cada metro cúbico demanda 400 quilogramas de cimento. Ah, mas a areia que eu menciono aqui é areia seca. 1.600 quilogramas de areia seca. Essa areia seca, ela tem uma massa específica informada, né? Ele diz aí quanto é a massa específica. A massa específica, quando eu aplico aqui, eu consigo estimar o volume de areia seca. Então, vamos lá. Eu pego 1.600, vou colocar quilograma, e vou dividir pela massa específica aparente seca da areia. Ele informa no enunciado 1.250. Vou explicitar aqui a unidade, quilograma por metro cúbico. Quando eu divido quilograma por metro cúbico, eu obtenho metro cúbico. Então, o resultado dessa operação, 1.600, por que 1.600? 1.600 é a massa de areia seca que eu preciso para produzir 2 metros cúbicos nesse traço, de 1 para 2 para 3. Mas a expressão desses 1.600 quilogramas de areia seca em termos de volume de areia seca é quanto? Eu divido 1.600 por 1.250, fazendo essas contas aqui dá 1,28, professor? Me confirme aí. Isso. Dividindo 1.600 por 1.250. Isso aqui é o volume de areia seca. Então, é o volume de areia seca. Acontece que a areia úmida, nós falamos, ela se expande em comparação com o volume ocupado pela areia seca. Ao receber água, ela, mais do que ganhar massa, ela ganha volume. E aí ele diz, qual é o inchamento? 25%, né? 25%. A pergunta é, quanto eu preciso de areia úmida, em termos de volume, para que quando eu secar essa areia, quando eu apurar em termos de areia seca, eu consiga obter 1,28. Simplesmente isso, olha aqui. 1,28, cálculo muito simples. 1,28 metros cúbicos vezes 1 mais o inchamento. O inchamento, 0,25. Então, eu vou pegar 1,28 e multiplicar por 1,25. O inchamento é 0,25. Eu tenho aqui o resultado. 1,28 vezes 1,25 fica até fácil, porque a gente acabou de fazer uma conta parecida, né?
ajustando o zero, essa conta aqui é muito parecida. 1,28 vezes 1,25 vai dar 1,6 metro cúbico, né? 1,6 metro cúbico. Como é que a gente traduz isso? Ao adicionar água à areia, ela se expande 25% do que era o seu volume original. 1,28 de areia seca, quando ela tem um acréscimo de 25% de 1,28, 1,28 dividido por 4 dá 0,32. É o que aumenta de volume. Se eu acrescento a 1,28, 0,32, eu obtenho 1,6. Eu preciso trazer para a produção desse concreto 1,6 metro cúbico de areia úmida para que eu esteja efetivamente contabilizando 1,28 metro cúbico de areia seca. Ele não pergunta, professor, mas poderia também ser objeto de indagação aqui, a propósito do que foi na questão anterior. Quanto de água eu preciso acrescentar? Né? Quanto de água eu preciso acrescentar? Eu vou abater da quantidade total requerida a parcela de água que já está presente no agregado miúdo. Ok? Nesse caso, a resposta que a questão está demandando do candidato é o volume de areia úmida, né? Isso. Volume de areia úmida. Voltando aqui para o slide, pessoal. Ele pergunta, né, ao final, o volume de areia úmida necessário para a concretagem da sapata. E o gabarito aqui ficaria a letra C, 1,6 metros cúbicos de areia. Né? Vamos então aqui para a próxima questão. Outra questão. Se ele perguntar, só voltando, um adendo, professor, se ele perguntasse qual o volume de areia seca, a resposta seria 1,28, né? Isso. 1,28 seria a quantidade, né, em metro cúbico de areia seca, mas ele não pergunta areia seca, ele pergunta areia úmida. Né? Interessante que ele não colocou nas alternativas a resposta 1,28, né? Colocou? Não, nas alternativas não colocou. Você não poderia até confundir o candidato, né? O candidato na pressa, que não é defensável, mas o candidato poderia na pressa se confundir e colocar 1,28, que seria o volume da areia no estado seco, né? Mas aqui ele pede volume da areia no estado úmido. E aí, qual é o fenômeno que a gente tem que levar em consideração? O fenômeno do inchamento. Quando a gente fala em inchamento, inchamento de 20%, inchamento de 25%, inchamento de 30%, o que é que significa? É o delta V, é a variação do volume da areia dividido pelo volume original, o volume da areia seca. Então, é sempre o delta V, a variação volumétrica, é o volume final menos o volume da areia seca dividido pelo volume da areia seca. Okay? Sempre em relação à areia seca. Aumenta 25% em relação a quê? Em relação à areia seca. Tranquilo, professor. Acho que aqui é que a gente obtém a partir do traço, né, a quantidade de material em termos secos, né? E na obra geralmente vai ter algum tipo de umidade, por isso que nessas questões com frequência ele cita a umidade, seja para calcular o volume, seja para calcular a questão passada, a questão da quantidade de água. Então a gente precisa fazer essa correção, porque a partir do traço a gente calcula os materiais em termos de massa, o volume seco, e quando a gente vai verificar o material, ele pode ter um teor de umidade que pode causar um inchamento ou já ter uma água embutida nesse material.
Então, precisa só fazer essa observação, né? Nesse tipo de questão, cai com frequência esse tipo de pergunta. A questão que já caiu, professor, em prova, já caiu em prova, questão do tipo assim, qual é o instrumento que você usa para medir a umidade da areia no canteiro? É o SPEED, né? SPEED. SPEED é um aparelho manual bem compacto, né? Na realidade é um instrumento bem simples, que você pega uma amostra da areia no canteiro de obra, coloca lá, coloca uma cápsula com carbureto, né? E essa ampola de carbureto é rompida, né? Em contato com a areia, ocorre uma expansão, e aí ele mede a pressão, correlaciona a pressão com a umidade, e ali rapidamente, por isso que o nome é SPEED. A palavra SPEED tem, tem conexão aí com a ideia da rapidez com que você faz o ensaio. Então, esse ensaio em campo, em loco, no canteiro de obra, para saber qual o valor da umidade, eu uso o SPEED. Interessante, né? Porque a umidade ela varia ao longo do dia, varia de um dia para o outro, né? Na madrugada pode ter ocorrido um chuvisco e ter neblina, um orvalho, e você tem que sistematicamente verificar a umidade da areia, né? A areia está ali no mesmo depósito, ontem, hoje, amanhã, mas ao longo do dia, de um dia para o outro, pode haver alteração da umidade e você tem que ajustar com bastante delicadeza a quantidade de água a ser adicionada ao concreto, porque quem calculou, quem determinou em laboratório o proporcionamento dos materiais, considerou os materiais secos. Cimento seco, claro, cimento seco, cimento se encontra água, ele já começa uma reação química de hidratação. Então, cimento é seco, a areia é seca e a brita é seca. Como na realidade a areia está suscetível a receber umidade, eu tenho que acrescentar na produção do concreto apenas o que falta, né? Então, muito cuidado. Isso já caiu. Qual é o instrumento? Speed, né? Speed. Vamos então aqui, pessoal, para a próxima questão. Dando continuidade, também é uma questão do mesmo assunto, tá? Com abordagem também diferente. A gente trouxe aqui várias questões, né, com abordagens variadas, tentando cumprir aí um aspecto desse tipo de cobrança. A questão também da FGV, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 2017. Para a concretagem de um pavimento foram utilizados 2 sacos de cimento, 50 kg cada, 0,25 metros cúbicos de brita e 0,20 metros cúbicos de areia úmida e 48 litros de água. A areia disponível na obra encontra-se com 5% de umidade e nessas condições apresenta um inchamento de 25%. Sabe-se ainda que a brita possui uma massa unitária solta igual a 1.400 kg por metro cúbico. A areia apresenta uma massa específica aparente seca de 1.000 kg por metro, 1.500 kg por metro cúbico. E a água possui uma massa específica de 1.000 kg por metro cúbico. Aqui, professor, ele nem precisaria dar a massa específica da água, né? Sim. Porque o candidato já deve levar de memória, né? Sim. Assim, isso aí, na ausência dessa informação, o candidato não deixaria de responder, né? Sim. Só lembrando que a massa específica da água, que é 1 kg por litro, ou equivalentemente 1.000 kg por metro cúbico, isso aí nem sempre o examinador fornece no enunciado da questão. Continuando dessa forma, o traço executado em massa de cimento, agregados secos e água Então, basicamente, ele está perguntando o traço do concreto executado em massa de cimento, agregados secos, né? Então, também tem a questão da umidade, que a gente vai precisar fazer a correção, e também o fator água-cimento. E aí, continuando, ele dá as alternativas, né? As alternativas em traço 1 para 2 para 3 para 0,48, 1 para 2,4 para 3 para 0,48 e assim por diante, tá, pessoal? Então, eu vou passar aqui o slide novamente aqui, o slide do professor Anísio.
aqui na nossa tela de anotações, né? Então vamos lá, todos em sintonia. Ele diz que utiliza 2 sacos de cimento. Então vamos escrever assim: cimento, 100 quilogramas. 100 quilogramas é o que eu estou empregando de cimento. Ele me diz lá, cada saco de 50 quilogramas, são 2 sacos, então 50 vezes 2, 100 quilogramas. É o que eu uso de cimento. Quanto é que eu uso de areia? Né? Ele diz aí que a quantidade de areia empregada é de 0,2 metro cúbico, né? Isso. Ele quer a relação em massa. Me confirme, professor Isso. Tibério. Ele solicita o Ele quer traço em a massa. relação em massa. Além disso, Traço expresso em massa de material seco. Lembrando, isso aí também é requisito para o enfrentamento da questão. Quando a gente fala em traço de concreto, o que vem primeiro é o cimento, é o aglomerante, que vem depois é o agregado miúdo, tipicamente a areia, que vem depois da areia é o agregado graúdo, tipicamente a brita ou seixo rolado. Nós estamos buscando o traço em massa. O cimento já está em massa, 100 quilogramas. A areia, ela está nesse quantitativo aqui de 0,2 metro cúbico, só que essa areia ela não é seca, é uma areia, vou anotar aqui explicitamente, é uma areia úmida, né? isso. Não é isso? Isso. É uma areia úmida. Se essa é a areia úmida, quanto seria a volumetria dessa areia se eu desidratasse, se eu removesse a água no seu interior? Além de alterar a massa, porque eu estou tirando a água e a água em massa, eu estaria alterando o volume. Por que alterando o volume? Porque a areia passa por um fenômeno de inchamento. É diferente da brita. A brita não tem inchamento. Quando você tem a brita molhada ou a brita seca, a brita não está inchando, ela não está inflando o seu volume, ok? O fenômeno é associado a agregado miúdo. E aí vamos, é bem fácil de a gente apurar o volume da areia desidratada, da areia seca, basta dividir, olha aqui, basta dividir, guardem isso, 0,2 metro cúbico de areia úmida por 1,25. Por quê? Porque 25% é o inchamento. Ela incha 0,25. 25%. Então, do que ela tem, ela incrementa, ela aumenta 1/4 do seu volume. Eu divido isso aqui, também é um cálculo fácil de a gente apurar, né? 0,2 por 1,25, isso aqui vai dar 16. 0,16, né? 0,16 metros cúbicos. É até fácil de a gente confirmar. Ó, eu tenho uma areia seca, vou escrever aqui. Isso aqui é o volume de areia seca. É facinho, porque a gente checa na hora. Eu tenho 0,16 metro cúbico de areia seca. Se eu aumento o volume de 25, em 25%, para quanto vai? Eu aumento em 25%, para quanto vai? 25% é a quarta parte. Então, eu estarei aumentando 0,04 metro cúbico. 0,04 metro cúbico mais 0,16 metro cúbico, isso resulta 0,20. A areia úmida, 0,20 metro cúbico. Como o inchamento, neste exemplo, é de 25%, 0,20 metro cúbico de areia úmida significa 0,16 metro cúbico de areia seca. E o traço que eu tenho que compor, tenho que expressar aqui, é um traço em
ingredientes secos. Pronto, eu já tenho o volume da areia seca. 0,16 metro cúbico areia seca. Mas eu preciso saber em massa, né? Porque o traço é em massa. Eu vou fazer essa conversão usando o valor informado da massa unitária da areia seca. Massa unitária da areia seca, ou massa específica aparente da areia seca, mesma coisa, massa específica aparente, ou massa unitária, é de 1.500, é isso, professor? Isso, massa específica, aparente seca da areia, 1.500 kg por metro cúbico. 1.500, né? Então, eu pego 0,16 metro cúbico e multiplico por 1.500 quilograma por metro cúbico. Né? Que é a massa específica da areia seca. Isso resulta 0,16 vezes 1.500, também é uma conta que dá até fazer de cabeça, né? 1.500 vezes 0,16 dá 240. 240, né? É interessante, durante essa fase de preparação para a prova, que a gente treina, inclusive, treine fazer essas contas de cabeça. Então, eu já sei, olha, já sei o segundo ingrediente, areia, na sequência, né? Na sequência. Cimento, areia e brita. Ele ainda quer o fator água-cimento, né? Sim. Fator AC. Vou destacar aqui. Não. O que é que eu já conheço para compor o meu traço? Já conheço a quantidade de cimento, já conheço a quantidade de areia, mas preciso avançar. Vamos para a brita, né? Vamos ver a brita. A brita, agregado graúdo, coloco aqui brita. O que é que ele fala da brita? Ele diz que estão sendo empregados 250 litros de brita, não é não? Isso. 0,25 metro cúbico, ou 250 litros de brita. Mas ele diz qual é a massa específica da brita, né? A massa unitária da brita, né? Não diz? Diz sim. Quero traduzir isso aqui em termos de massa. Vou multiplicar 0,25, estou me referindo à brita. Qual é a massa unitária da brita? 1.400 kg por metro cúbico. 1.400 kg por metro cúbico. Pessoal, quando a gente explicita aqui as unidades, facilita bastante a gente ter uma clareza, facilita enormemente a gente ter a convicção da compatibilidade dimensional. Tá? Às vezes, o candidato, no estresse da prova, fica em dúvida: eu multiplico ou eu divido pela massa específica? Qual é a operação que eu faço? Não se aperreie. Olhe para as dimensões daquela grandeza. Olhe para as unidades. Eu tenho metro cúbico e quero cambiar para quilograma, eu vou multiplicar pela massa específica. Por outro lado, se eu tenho a massa, quero cambiar para volume, o que é que eu faço? Se eu tenho a massa e quero cambiar a expressão para volume, eu pego a massa e divido pela massa específica, tá? Se a gente explicita aqui, fica bem evidenciado, ninguém se atrapalha. Se eu multiplico 0,25 por 1.400, isso aqui também é fácil de a gente chegar ao valor, 350, eu consigo fazer de cabeça, né? E é bom que a gente treine isso. Por quê? 0,25 é a mesma coisa que um quarto. 0,25 é a mesma coisa que um quarto. Eu pego 1.400 e divido por 4. 350 quilogramas. Todo mundo diz, mas isso é óbvio. Sim, é óbvio, mas a gente repetir o óbvio é útil para adquirir agilidade. Estou trazendo, claro, nenhuma informação nova, mas ajuda, na hora da prova, você já ir direto ao ponto, sem perder tempo. Já temos a quantidade de cimento, a quantidade de areia, a quantidade de brita, falta só água, né? E aí a gente corre para o abraço.
de água. Vamos lá para a água. O que é que ele diz sobre a água, professor? Qual é a informação que ele nos traz sobre a água? Ele diz que são 48 litros, né? Isso. 48 litros é a quantidade de água total ou é a quantidade que ele adiciona? É interessante a gente ler com bastante atenção. Ele adiciona 48 litros, mas eu não posso afirmar que aquela produção de concreto está operando, aquela produção está operando com 48 litros. Por quê? Porque além da água que você adiciona, você já tem uma certa quantidade de água na própria areia, já que a areia é úmida. Primeira coisa é qual é a quantidade de água da areia úmida? 5%. É uma informação que ele traz, né? 5% de. Sim. 5% é 0,05. Isso aqui é um adimensional, 0,05. Adimensional, não tem unidade. 0,05, ou seja, 5%, eu vou multiplicar pela massa de areia, 240. Chamo a atenção para a natureza do assunto que está sendo abordado, para que não acarrete nenhuma confusão. Quando a gente lida lá com umidade, os exercícios de mecânica do solo, a gente relaciona massa de areia pela massa dos solos, né, professor? Isso. Aqui, quando a gente fala em teor de umidade, a gente tem que considerar porcentagem em relação à massa do todo. Que massa do todo? Massa sólido mais a massa de. Ok? E aí eu tenho 5% de 240. 5% de 240 é quanto? 12? É equivalente a dividir 240 Isso. por 20, né? Isso. 3 por 28. 12 litros. Então, observe, 12 litros de água, mas eu quero expressar o traço em massa. Massa, massa, massa. Isso aqui se traduz em 12 quilogramas. 12 quilogramas. Mas, além desses 12 quilogramas, nós temos, além deles, vou colocar aqui 12, mais os 48. 48 litros, né? Vou somar aqui 12 litros mais 12 litros, isso aqui, 60 litros. Que equivalem a 60 quilogramas. Mas agora, nós vamos escrever o traço. O traço começa com 1, né? Então, eu vou pegar, escrevendo aqui explicitamente, eu vou escrever 100 é o cimento, a areia é quanto? 240. A brita é quanto? 350. E a água, 60. Como eu quero expressar começando por 1, eu vou dividir tudo por 100. Vou dividir tudo por 100. 100 dividido por 100 dá 1. 240 dividido por 100, 2,4. 350 dividido por 100, 3,5. 60 dividido por 100, fator água-cimento, 0,6. Ok? 0,6. Tranquilo? É isso mesmo? É isso mesmo, isso. Voltando aqui para os slides, pessoal. A gente tem nas alternativas, né? O gabarito seria a letra C, 1 para 2,4, para 3,5 para 0,6. A gente poderia observar aqui que daria para ir eliminando algumas alternativas, né? Não precisaria calcular todas as alternativas para ir eliminando algumas também, por exemplo. Seria, depois de calcular o fator, por exemplo, o traço para areia, você poderia eliminar a letra A e a letra E, por exemplo. Aí já poderia você ir marcando por eliminação. A única que tem. Isso é importante, professor. O candidato tem que estar atento para não levar muito tempo. A gente está expandindo aqui o comentário porque a gente tem tempo suficiente para preparação, né? A gente tem tempo suficiente para preparação. Mas na hora da prova,
Isso é estratégico, isso que o professor Tibério menciona. Se você já encontrou a proporção entre o cimento e a areia, isso já permite você assinalar a resposta, né? Ou melhor, já permite você eliminar 3 alternativas. Das 5, você elimina 3. Não é verdade? Isso. E quando você tem a relação entre o cimento e a brita, na verdade, você elimina 4 das 5, só resta uma. Isso. Não é verdade? Isso. Então essa dica ela é muito útil. Claro que cada situação vai envolver, vai demandar a esperteza do candidato. Pode ser que o examinador mais atento, ele não coloque só uma alternativa com a proporção de brita de 1 para 3,5. Nesse caso aqui, o examinador, ele deu uma derrapada, né? Eu considero assim, o examinador mais atento, ele não teria colocado só uma alternativa no espaço da brita 3,5, porque isso faz com que o candidato mais esperto, mais atento, ele nem olhe para a situação do inchamento, nem olhe para a umidade. Você concorda? Concordo. E no momento que ele diz que usou 0,25 metro cúbico de brita e que usou 2 sacos de cimento de 50 quilogramas cada um, ele já está dizendo que usou 100 quilogramas de cimento para 350 quilogramas de brita. E aí você diz, ó, a relação é de 1 para 3,5. 100 para 350 é 1 para 3,5. Aí ele diz, letra A não funciona, letra B não funciona, letra D também não, a letra E também não. E aí você diz, eu nem vou atrás mais do inchamento. Mas, cuidado, outra questão, ele poderia ser mais atento, né? Ser mais cuidadoso e não deixar essa brecha para o candidato, né? Porque assim ele termina não avaliando o conhecimento do candidato quanto ao significado do inchamento, ao significado da umidade. Perfeito. E agora vamos para a próxima questão, pessoal. Questão também da FGV, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 2017. Deseja-se executar uma argamassa com traço de 1 para 2 para 8 em massa seca, também de massa seca de cimento, cal e areia. E consumo de cimento igual a 150 kg por metro cúbico. Sabendo-se que no canteiro de obra se dispõe de um saco de cimento de 50 kg, 3 sacos de cal de 20 kg cada e de 600 kg de areia seca, o volume máximo de argamassa que se pode executar com as especificações citadas aí dá as opções aqui em volume, né? Então, basicamente, vou passar aqui os slides profissionais, a gente vai precisar analisar, né, o fator limitante aqui, que ele pede o volume máximo que eu consigo executar com base nesse traço e o quantitativo de material que a gente tem disponível em obra. Então, passando aqui os slides de profissionalismo. Aqui nós vamos tratar com argamassa. Antes a gente estava tratando com concreto, né? Isso. Aqui na tela de anotações, eu vou desmarcar, vejam aqui, desmarquei a brita e trouxe, né, para compor o nosso cenário, trouxe a cal, o óxido de cálcio, né? A cal. A cal ela tem um papel aglomerante. A cal é importante porque favorece a trabalhabilidade, né? A cal, ela tem um papel muito importante na produção das argamassas. Então aqui eu tenho o cimento. Na sequência, a gente vai ter, para exibir, para expressar o traço, a gente vai ter a cal, que é um outro aglomerante. E aí, para fechar o traço, a gente coloca a areia, né? A areia vem em terceiro lugar na expressão do traço. Vou até marcar aqui 1, né? Primeiro lugar. Se eu colocar 1, vai confundir com o tamanho do traço, né, professor? Vou botar assim, primeiro, é melhor? Isso. Vale até citar, né? Porque no enunciado ele deixou claro
qual seria aí a ordem, né, do traço, das proporções, mas em outras questões, inclusive, ele poderia omitir essa informação, seguindo até a lógica que o professor Anis citou, né, das dimensões dos materiais. Eu sempre põe essa regrinha para não esquecer. Né? Essa regra funciona muito bem para concreto, né? A dimensão do diâmetro dos materiais. No caso da argamassa, a gente já costuma mencionar uma outra regrinha. A regrinha é do preço. A gente diz que a gente vai do mais caro para o mais barato. Né? Aí a gente diz que o mais caro de todos é o cimento. Depois é a cal é mais barato que o cimento e a areia é mais barato do que a cal. Tá certo? Aí eu coloquei aqui, primeiro, cimento, segundo, cal, na sequência do traço. Terceiro, areia, né? Tranquilo? O que ele diz, professor? Ele já dá o traço, né? Ele diz que a proporção é 1 para 2 para 8. Esse traço é em massa? É em massa, né? Em massa seca. Massa seca. É importante quando vocês estiverem diante da questão, na prova, pegue lá uma caneta, se possível, né? Pega a caneta e já destaque, massa seca, para a gente manter isso bem acentuado. Destaque lá, é massa seca. 1 para 2 para 8. Ele acrescenta algumas informações. O que ele quer, na realidade, é saber quanto eu consigo produzir. No meu estoque, eu tenho à minha disposição, vou anotar aqui do ladinho, à minha disposição eu tenho de cimento 50 quilogramas, não é isso? Isso, um saco de cimento de 50 quilogramas. 50 quilogramas, é o que eu tenho de cimento. Tenho de cal, eu estou anotando aqui do ladinho o estoque. No meu estoque, meu depósito, eu tenho 50 quilogramas de cimento, eu tenho de cal, quanto? 3 sacos de 20 quilogramas cada. Então, eu escrevo diretamente 60 quilogramas. E de areia? 600 quilogramas de areia seca. 600 quilogramas de areia seca. E aí, essa questão é clássica, merece a gente prestigiá-la, merece mesmo. Vamos lá, para 50 quilogramas de cimento, vou anotar aqui do lado, 50 quilogramas de cimento, para respeitar o proporcionamento, para respeitar o traço, usando todo esse quantitativo de cimento, eu precisaria de quanto de cal e quanto de areia. 1 para 2 para 8. A cada unidade de massa de areia, eu preciso de 2 unidades de massa de cal e preciso de 8 unidades de massa em areia. E aí eu digo, eu tenho 50 quilogramas de areia para usar essa massa integralmente, eu preciso dispor de 100 quilogramas de cal e preciso dispor de 400 quilogramas de areia. Tá certo isso? Sim, porque eu respeito a proporção. 50 para 100 para 400, 50 para 100 para 400 é a mesma coisa de 1 para 2 para 8. E aí eu pergunto, eu consigo usar todo o quantitativo de cimento? Será que eu consigo? A gente observa, para usar todo o quantitativo de cimento, é necessário que eu tenha 100 quilogramas de cal. Eu tenho? Tenho não, né? Que eu só tenho 60. Não é verdade? Eu preciso de 400 quilogramas de areia. Tenho 600, então está com folga. Agora, cal eu não tenho. Cal eu não tenho. Então, eu não consigo usar toda a massa de cimento. Então, o meu limitante aqui, meu ingrediente limitante da produção não é o cimento. Não é o cimento. Vamos ver se é a cal. Vamos analisar um por um. Cimento já não é. Por quê? Porque quando eu vejo a quantidade de cimento, a quantidade ela é superlativa, ela é
é excessiva para o que eu disponho de cal. Eu precisaria de 100 kg de cal, no entanto, o meu estoque dispõe apenas de 60 kg. A cal, eu tenho quantos quilogramas de cal? 60. Para usar toda essa quantidade de cal, eu preciso de 30 quilogramas de cimento. Concorda, professor? E não é 1 para 2, né? 30 para 60 é a mesma coisa de 1 para 2. E preciso de 240 quilogramas de areia. Por que 240? A relação entre cimento e areia é 1 para 8. 30 vezes 8, 240. Pronto. É viável usar toda a cal disponível? É viável? Vejamos. Eu tenho 30 quilogramas de cimento? Tenho. Eu tenho 50. Se eu tenho 50, eu tenho 30. Eu tenho 50, eu tenho 30. Eu tenho 240 quilogramas de areia, eu disponho de 240 quilogramas de areia? Sim, eu tenho 600 quilogramas, eu tenho 600, eu tenho 240. Só para a gente fechar, só para a gente amarrar aqui a ideia, nem precisaria expandir tanto, mas só para a gente arrematar. Se eu coloco aqui na berlinda a areia, coloco aqui a areia na berlinda, eu tenho 600 quilogramas de... Eu tenho 600 quilogramas de areia. Eu conseguiria usar toda a quantidade de areia? Será que eu consigo? Para eu usar toda a quantidade de areia, eu precisaria dispor de 75 quilogramas de cimento, porque é 1 para 8. Se eu divido 600 por 8, o resultado dá 75 quilogramas. 75 quilogramas é o que eu preciso. Disponho? Disponho? Não, no caso você dispõe de 50, né? Eu tenho 50, então não disponho. Eu só posso contar efetivamente com 50 quilogramas de cimento. Então, eu não vou conseguir usar toda a quantidade de areia. Não está faltando areia. Não está faltando areia. Está aqui faltando cimento, né? Não tem cimento suficiente para usar toda a areia. Será que tem cal suficiente para usar toda a areia? E eu observo a relação 2 para 8, 2 de cal, 8 de areia, é a relação de 1 para 4. Então, para utilizar 600 kg de areia, eu precisaria de 150 kg de cal. Eu disponho de 150 kg de cal? Não disponho. Então, é inviável eu usar toda a quantidade de cimento, é inviável eu usar toda a quantidade de areia. Conclusão: quem está na liderança aqui da minha produção, que está na liderança, quem está condicionando a minha produção é a cal. É a cal. E aí a gente depreende o seguinte: usando toda a cal, eu estarei usando 30 quilogramas de cimento. Ele diz que o consumo de cimento na produção dessa argamassa, é de 150 quilogramas por metro cúbico, é isso? Isso. 150 quilogramas de cimento por metro cúbico. Quanto é que eu vou usar de fato? Eu vou usar 30, né? 30 quilogramas. E aí é regra de 3. É regra de 3. Vamos até explicitar aqui a regra de 3. Fica bem bacana, bem simples. Eu vou escrever 150 quilogramas de cimento
é o que eu preciso para produzir 1 metro cúbico de argamassa, nessa proporção, 1:2:8. Mas, em tendo apenas 60 quilogramas de cal, eu só tenho 60 quilogramas de cal, eu só vou poder, de fato, utilizar 30 quilogramas de cimento. Só tenho 60 quilogramas de cal. Eu não vou conseguir usar o saco de cimento todo. Se eu tenho 60 quilogramas de cal, eu vou usar 30 quilogramas de cimento. E aí a regra de 3 se estabelece. 150 está para 1, assim como 30 está para X. X é igual a 0,2 metro cúbico. Está claro, professor? É isso Perfeito, mesmo? isso mesmo. 0,2 metros cúbicos. Veja, a gente delonga um pouco no comentário de propósito. É para a gente ter a percepção nítida, clara, de que o processo é simples. Não envolve nenhuma formulação matemática mais abrangente, mais desafiadora. É regra de 3. Basicamente, tudo é regra de 3. Traço é proporção. Proporção é regra de 3. Proporção é regra de 3. O que a gente precisa realmente incorporar, introjetar e assimilar é a tradução do traço. Quem vem primeiro, quem vem em segundo lugar, quem vem em terceiro lugar. No caso de argamassa, cimento, cal, areia. Lembrando que algumas argamassas não utilizam cal. A gente pode ter uma argamassa de 1:6. Eu tenho uma argamassa de 1:6, a gente traduz. O 1 se refere ao cimento, o 6 se refere à areia. A argamassa é sempre uma associação de aglomerante, agregado miúdo e água. Quando eu falo argamassa é uma mistura bem proporcionada de aglomerante e agregado miúdo e água. Diferentemente do concreto. O concreto é uma mistura proporcionada que reúne aglomerante, agregado miúdo, agregado graúdo, água e eventualmente até algum aditivo. Eu posso usar aditivos, né, para melhoramentos seja do concreto ou seja da argamassa, em termos de plasticidade, em termos de controle de cura, enfim. Tá? Mas sempre nessa lógica. Temos resposta, professor Tibério, na questão? O gabarito seria letra A. Letra A, no caso 0,2 metro cúbico, ele expressa lá em termos de quê? 200 decímetros cúbicos, né? Isso. Decímetros cúbicos. Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro, não? Então eu poderia expressar aqui 200 litros. A letra A traz decímetros cúbicos. E aí você diz, e o que significa isso? É a mesma coisa que o litro. Perfeito. Mesma coisa que litro. 200 litros. Ou 0,2 metro cúbico. Ele não traz nenhuma alternativa com 0,2 metro cúbico, né? Não, as Mas alternativas. deixa claro aí, letra A, correto. Então, veja que o examinador aqui está exigindo que o candidato conheça as unidades, né? Conheça o significado dessas unidades. Qual é a próxima? Passando aqui para os slides, pessoal. Então, a última questão que a gente trouxe aqui também da FGV, Tribunal de Justiça da Bahia, 2015, né? Foi disponibilizado no canteiro de obra um volume de 4,8 metros cúbicos de areia úmida. Sabe-se que a massa unitária dessa areia na condição seca é igual a 1.500 kg por metro cúbico. Seu ensaio de inchamento indicou um inchamento médio de 20%. Indique o volume de concreto de traço 1
para 2,5 para 4 em massa seca de cimento, areia e brita, com consumo de cimento de 300 kg por metro cúbico, que pode ser executado a partir do volume de areia disponibilizado. Então, novamente, mais uma questão aí que trata de traço, no caso do concreto, né? No anterior foi traço de argamassa, nessa aqui trata de traço de concreto. E aí ele pergunta qual é o volume que pode ser executado a partir do volume de areia disponibilizado em obra. Voltando aqui para o slide do professor Menezes. Muito bem. Aqui na nossa tela de anotações, né, eu tenho o cimento, tenho a areia e tenho a brita. E não posso negligenciar a água. A gente não pode, mas não pode mesmo, negligenciar a água. A água é determinante para a resistência, né? Se eu coloco água de menos, isso pode acarretar um déficit no processo de hidratação, no processo das reações químicas. E se eu coloco água demais, isso vai gerar um concreto muito poroso, isso vai enfraquecer, isso vai repercutir numa baixa resistência. Então, a água ela é tão importante quanto qualquer outro ingrediente do concreto. Chamo a atenção porque aqui e acolá a gente se espanta, né, em canteira de obra, né, quando as pessoas têm muito cuidado com a quantidade do cimento, quantidade de areia, quantidade de brita, mas negligenciar a água, nunca, nunca, jamais, em tempo algum, né? A água é muito importante. O fator aguacimento é fundamental para a gente assegurar a produção, seja da argamassa, seja do concreto, da maneira correta. O fator aguacimento ele é importante para o processo químico e é importante para garantir a trabalhabilidade, nem muito nem pouco, na quantidade certa e bem controlada, né? O controle fundamental no quantitativo de água. Ele dá o traço, professor, 1 para 2,5 para 4, é isso? Você me Isso, confirma? isso. 1 para 2,5 para 4. Quando a gente lê o traço, olha aqui, ato contínuo, eu leio o traço, ato contínuo eu já registro aqui. Em massa o quê? Seca, né? Isso. Massa seca. É importante a gente deixar isso muito claro, porque faz toda a diferença, se é em massa ou se é em volume. E se é em massa seca, quando a gente fala massa seca, tipicamente em alusão aos agregados. Por quê? Porque o cimento, claro que é seco. Você bota cimento úmido, o cimento já está totalmente comprometido. Nem serve, né? Cimento úmido na argamassa seria uma coisa calamitosa. Mas, enfim, é massa seca. Lembrando, o 1 se refere, só para deixar bem explícito, o 1 se refere ao cimento, 2,5 ao agregado miúdo, no caso aqui a areia, e o 4 se refere ao agregado graúdo, no caso a brita. E aí, o que ele quer saber é a quantidade que eu consigo produzir, né? Quer saber a quantidade que eu consigo produzir. Isso é semelhante à questão anterior, à questão que a gente comentou há pouco. Qual é o consumo de cimento? Ele me diz aqui que para cada metro cúbico, o consumo de cimento é de 300 kg. Para cada metro cúbico de concreto, são consumidos 300 kg de cimento. Ele fala da disponibilidade, né? A disponibilidade de material. Areia úmida. Quanto é que ele dispõe de areia úmida? 4,8 metros cúbicos de areia úmida. 4,8 metros cúbicos de areia úmida. Essa areia úmida, ela já desperta uma atenção magnífica aqui. Ela desperta, opa, se ela
ela está úmida, é porque se eu desidratá-la, o volume já vai ser outro, né? E qual é o inchamento? Chameta da ordem de 20%. 20%. 20%. E aí, o que significa o inchamento de 20%? Significa que aquele volume de areia seca, ao receber a água, se expandiu, vamos dizer, inchou. A expansão não é a melhor expressão aqui, inchou. A expressão adequada é inchou. A areia inchou 20% do seu volume. E aí, como é que eu sei o volume de areia seca? Volume de areia seca, eu obtenho simplesmente fazendo 4,8 dividido por 1,2. Onde eu tirei esse 1,2? 1 mais 0,2. 20%, 0,2. 1 mais 1, 1 é o que eu tinha, né? Tinha 100% do volume de areia seca. Só que agora, como a areia está úmida, aquele volume aumentou em 20%. Se eu divido 4,8 por 1,2, eu vou ter em metros cúbicos o volume da areia seca. 4,8 dividido por 1,2, eu tenho o volume de areia seca. Isso resulta 4, né? 4 metros cúbicos é o volume de areia seca. Mas o traço é em massa. Estejamos sempre ligados. Em massa seca. Quanto significa esse volume em massa de areia seca? Se eu quero traduzir isso aqui em massa, isso aqui corresponde a quanto? Basta eu multiplicar 4 metros cúbicos pelo peso específico aparente da areia seca. Ele informa 1.500, você me confirma, professor? Isso, 1.500 quilogramas 1.500 por metro cúbico. por metros cúbicos. Ou por metro cúbico. Cada metro cúbico, né, vai corresponder a uma massa de 1.500 quilogramas de areia. Que areia seca? Eu tenho 4 metros cúbicos de areia seca, isso expresso em massa, a unidade quilograma, significa 6.000 quilogramas. 6.000 quilogramas. Para empregar 6.000 quilogramas de areia, aí nós estamos falando de areia seca, eu vou olhar para o traço de massa seca. Para que eu consiga empregar, de fato, esse quantitativo de 6.000 quilogramas, né? 6.000 quilogramas, posso falar em 6 toneladas, né, professor? 6 toneladas, 6.000 quilogramas de areia seca, nós vamos precisar de quantos quilogramas de cimento? Basta lembrar, para cada quilograma de cimento, eu vou precisar de 2,5 vezes de quilograma de areia, né? 1 para 2,5, 1 para 2,5. Então, se eu tenho a quantidade de areia, e quero só afastar aqui para ganhar um espaço. Se eu tenho 6.000 quilogramas de areia, quanto é que eu vou precisar de cimento para respeitar a relação de 1 para 2,5? Precisar de quanto de cimento? Bastante dividir pelo. Vou dividir, vou pegar os 6.000 e vou dividir por 2,5. 2,5 nós tiramos de onde? Lá do traço. 1 para 2,5 para 4. Não estou nem olhando para a brita, não estou nem olhando lá para o número 4, estou olhando só para 1 para 2,5. Por quê? Porque é a proporção entre massa de cimento e massa de agregado miúdo. Se eu divido 6.000 por 2,5, isso aqui resulta 2.400 quilogramas de cimento. Tá certo isso? Isso. Então, com o quantitativo de 6.000 quilogramas de
areia seca, eu vou conseguir utilizar 2.400 quilogramas de cimento. Ele não fala em limite da quantidade de cimento. Ele não limita, ele não diz que meu estoque está deprimido em quantidade de cimento, né? Sim. Ele só diz que o emprego de areia é de 4,8 metros cúbicos, areia úmida. Essa areia úmida, no estado seco, se traduz em 4 metros cúbicos, 4 metros cúbicos de areia seca, né? De areia desidratada. Quando eu desidrato a areia úmida, ela fica seca. 4 metros cúbicos de areia seca, em termos de massa, isso significa 6.000 quilogramas. Observada a proporção, o traço, eu vou, para 6.000 quilogramas de areia seca, empregar 2.400 quilogramas de cimento. E aí vem a nossa regra de 3. Qual é a nossa regra de 3 agora? Nossa regra de 3 é para cada 1 metro cúbico de concreto, eu preciso de 300 quilogramas de cimento, é isso? Isso. Se eu estou empregando 2.400 quilogramas de cimento, quero saber quantos metros cúbicos de concreto eu consigo produzir. E isso aqui vai ser, evidentemente, 2.400 dividido por 300, né? Isso aqui vai dar 8 o quê? 8 metros cúbicos. Perdão. 8 metros cúbicos. Pessoal, é muito conveniente a gente não se prender à fórmula. Você diz, não, mas tem uma fórmula ali que eu encontrei no livro, que quando eu tenho o traço, eu já aplico direto. A minha sugestão, a nossa sugestão é que, tanto quanto possível, você procure trabalhar da forma mais intuitiva, né? Da forma mais direta. Porque se a gente começa a abastecer aqui a cabeça de muitas formas, a gente termina desprestigiando o que é fundamental, que é o conceito, que é a definição. O resto, garanto a vocês, quando a gente lida com traço, seja de argamassa, seja de concreto, o que está na essência é a regra de 3. Então, se você domina regra de 3, proporção é exatamente o que o traço nos informa. Ok? Então, todas essas questões foram quantas, professor, até aqui? 5, né? Nós trouxemos ao compartilhamento 5 questões sobre traço. E todas essas questões foram enfrentadas usando a matemática da regra de 3. E 8,8 metros cúbicos, né? 8 metros cúbicos é a quantidade de concreto que eu consigo produzir utilizando 4,8 metros cúbicos de areia úmida, né? Essa é a resposta, professor? Isso, gabarito, letra D. Letra D. Tem mais alguma para hoje ou vamos deixar para mais tarde? Essa era a última questão deste vídeo, né? Posteriormente a gente vai trazer mais questões aí nos próximos vídeos. A gente está em qual tela agora? A gente está na nossa tela aqui, só nós dois aqui nas câmeras. E aí a gente já faz um arremate, né, do que é mais importante, mais relevante, né? Sempre dizendo, filtre o que é pouco importante e destaque o que é relevante. A velha ideia da curva ABC, né? Manter a atenção, o controle, o monitoramento naquilo que efetivamente importa. Então, creio que com este vídeo, vocês já estejam bastante orientados ao enfrentamento de toda e qualquer questão que traga esse assunto, traço. Se tem lá traço no conteúdo programático, traço de argamassa, traço de concreto, não vislumbro nenhuma outra forma de ser explorado. Você pode ter diferentes cenários, de diferentes roupagens, mas, na essência, é isso que nós mostramos. Tradução do traço, lembrando, traço em volume é uma coisa, traço em massa é outra coisa. Lembrando, a areia está sujeita ao inchamento,
ver a questão da umidade, né? E aí, infelizmente, há uma certa discrepância, né? Se você olha determinada banca, outra banca, é a maneira como é considerado o teor de umidade. Isso é uma coisa chata, mas a gente tem que reconhecer, porque não há uma uniformidade. Então, eu diria, na hora da prova, procure se alinhar ao espírito de quem elaborou a prova, tá certo? Tem hora que a pessoa fala em teor de umidade, considerando em relação à massa sólida, tem hora que ele confunde isso e coloca como se fosse em proporção do todo, né? Então, é sensibilidade. E na hora lá é bom senso. A gente com cuidado, com atenção, a gente consegue até perceber, alcançar qual foi a intenção do elaborador da questão. Se cair para um valor quebrado, eu diria 99% de chance de não ser por aí, né? Isso funciona. Você diz assim, rapaz, estou encontrando aqui, na hora que eu converti umidade, massa de água, massa de coisa, tem um valor quebrado. Meu amigo, eu apostaria, né? Não posso atribuir plena certeza, mas eu apostaria que o caminho certo não é por aí. Uma questão bem elaborada de prova, ela não vai trazer embaraço com números quebrados. Normalmente são valores exatos, tá certo? Essa é uma recomendação fundamental. E treine. Essas questões, elas são fáceis, mas são preciosas, né? Porque na hora da prova, a gente não pode desperdiçar um ponto desse, né? Esse ponto a gente agarra e leva assim com bastante firmeza. Não pode perder. E para a gente garantir esse ponto é treinar para ter essa apreensão, né? Aquele ponto já contabiliza aqui no meu estoque. A palavra é sua, professor. Isso. Em relação a esse tema, eu ressaltaria, né, o que você já falou, a questão do... Mas poderia complicar nesse tipo de questão foi abordada aqui pelo professor, a questão do inchamento e a questão da umidade, né, existente na areia, e ficar bastante atento à questão do traço, tem massa e volume. Geralmente todo o entendimento que foi colocado aqui nessas questões é o que poderia vir, né? Não para vocês que estão acompanhando o vídeo, mas que poderia complicar em uma questão desse tipo. E foi muito bem abordado aqui. Então, pessoal, a gente agradece a todos aí que estão acompanhando o nosso curso. Deixem nos comentários, tá? A gente vai ficar lendo aqui, vai ficar atento à interação de vocês. Se vocês tiverem sugestão de conteúdo, também fiquem à vontade para comentar aí, deixar o comentário, algum assunto que você acha que a gente pode trazer nos próximos vídeos, que a gente vai fazer o possível para trazê-lo, tá? Então, um grande abraço para todos e a gente continua se comunicando aí através da comunidade do YouTube. Fiquem com Deus. Entusiasmo, paz e saúde. Forte abraço.